E aí começamos a observar e falei pra ela, falei assim, eu acho que nosso filho tem alguma questão de desenvolvimento. Nem falei autismo, na verdade. Até onde ela vai e fala, ela até fala, meu esposo que observou e eu não observei, assim, né? E foi um pouco disso. Mas mais pela questão dessa comparação com o filho mais velho. E aí ele, né, então apresentou e a gente teve diagnóstico depois de 2 anos. Né? Demorou um pouquinho mais. E foi assim que a gente descobriu o autismo na nossa vida, né? Foi assim que o autismo entrou de fato na nossa vida, para além de sermos cuidadores, sermos profissionais da saúde, mas entrou dentro da nossa casa, né? Na nossa Thiago, realidade. deixa eu te perguntar uma coisa, cara. A gente vai falar bastante sobre o pai atípico, que eu também tiro o chapéu porque a gente sabe da incidência de pais que abandonam o lar, né? Uhum. Mas, Thiago, quem é o Thiago? Pessoa, o Thiago, não o pai atípico. Quem é o Thiago? Olha, o Thiago é um cara que... Bom, hoje ele está num lugar que ele sempre quis estar, né? Vou conversando com o Thiago da infância e da adolescência. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de comunicação, sempre gostei de arte. Então a vida me trouxe para esse lugar e transformar em cuidado em saúde, né? Eu me formei em comunicação, me especializei em questão na saúde, depois profissional, e sempre gostei de aplicar esse conhecimento da arte, da comunicação para a saúde, fazer algo diferente, né, do convencional, do tradicional, ou melhor, fazer a soma, né, entre o convencional e o tradicional pelas práticas integrativas, enfim. Então é o Thiago que gosta de futebol, é o Thiago que tenta minimamente colocar a pessoa Thiago como pai atípico, né? Porque tem que caminhar junto. De fato a gente se torna, né, a mãe atípica, é o pai atípico e o CPF a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Não, muitas vezes é ruim, porque até dou um destaque para as mães atípicas, né? Porque as mães muitas vezes, infelizmente, dentro do nosso contexto social, né, cultural, as mães tendem mesmo a deixar de ser a mulher para ser a mãe. E aí a gente acaba não olhando para os desejos, para as atividades profissionais, enfim, que é algo que a gente briga muito, inclusive no coletivo, né, de destacar a mãe da mulher enquanto mãe, né, e tentar fazer esse equilíbrio de vida, né. Mas o Thiago é esse cara que tá feliz pela vitória do Corinthians, enfim, que tá aqui com vocês. Ô Thiago, qual que é a sua opinião em relação ao que eu falei da incidência dos pais que abandonam o lar? Olha, assim, tem várias possibilidades da gente falar sobre o tema, né? Primeiro, eu acho que tem essa questão cultural que infelizmente atinge as mulheres, né? Que o cuidado é quase que imposto, né, para a mulher. Já visto, a gente pode fazer um recorte na saúde. Né? Eu trabalho na saúde e eu trabalho com 80%, 90% de mulheres. Então, se a gente fizer uma analogia entre o cuidado saúde e o cuidado vida, a gente já coloca na mulher esse papel do cuidado, né? E é triste, é lamentável, mais de 80%, né? De acordo com as estatísticas, né? A gente pode sim acolher nesse sentido de falar, é difícil, enfim, mas é difícil para a mulher também, né? O homem não tem esse direito, né? Apesar da cultura defender a gente, né? E infelizmente a gente tem que assumir esse papel de privilégio, mas não é direito, né? Então a gente, enquanto pais, né? Sei que você também é pai, então a gente se posiciona de uma forma até importante para dar esse destaque, né? Tentar sensibilizar os outros pais, porque até alguns que ficam têm a grande dificuldade, né? Porque uns abandonam e os outros, entre aspas, abandonam na presença. Sim. Mas até pela falta de manejo mesmo, né? Então tem que puxar, tem que dizer. Eu acho que tem algumas conversas que é de pai para pai, de homem para homem, né? A mulher sensibiliza também, mas o pai tem que falar, e aí, qual a sua dificuldade? Vem para cá, como é que é, né? Seu filho precisa de você. Sim. É uma parceria, né? Sim. Não tem como. Eu costumo dizer que assim, o pai ele não ajuda a mãe, né? O pai ajuda o filho. O pai é parceiro da mãe. Juntos, né? A gente tem essa ideia, né? O pai tem que ajudar a mãe. Não tem que desconstruir isso, né? O pai não ajuda a mãe. Os dois têm o mesmo papel, a mesma função, lógico, biologicamente, ou enfim, outras questões é diferente, mas na efetividade do cuidado, os dois têm a mesma responsabilidade. O pai é o pai, né? E aí eu fico super bravo.
só pra gente dar uma descontraída, mas eu fico super bravo. Ela vem. Porque quando eu vou na escola é reunião de pais. É Por que isso. só tem manhã? E a grande maioria. Falava isso ontem, inclusive. Até falei isso, acho que, se eu não me engano, com meu pai. A gente tava falando das voltas às aulas, né? Um dos grandes constrangimentos que a gente tem é de ver poucos pais nas reuniões, né? E é isso, o pai tem que estar ali, meu. Porque a gente tem essa ideia, né? O pai, a gente cresceu assim, o pai é mantenedor. Pô, então se ele tem comida dentro da despensa, etc. Aí a mãe que leva pro médico. Aí hoje já era diferente, mas hoje tá cada vez mais latente isso, né? Então o pai tem que levar no médico, o pai tem que ir na reunião da escola, o pai tem que levar no futebol, pro balé. Eu particularmente adoro. Já me senti constrangido algumas vezes de ir na reunião E e só ter mulher e ainda questionarem o que eu tava fazendo lá. Pô, eu sou o pai, cara. O César leva a Lorena comigo na pediatra, né? Porque ele também é pai, então nós vamos juntos. Quantas vezes? Aí, um dia ele chegou, aí a recepcionista, ela olhou pra ele e falou assim, você vem sempre? Aí ele, como assim? Não, você vem sempre aqui porque é estranho, né? Você é o único pai que vem. Então, é muito esquisito isso, né? Porque, Sim, poxa, quantas crianças tem lá e só 1, 2 pais que participam? É uma coisa que a gente precisa também enraizar. O pai também tem participação. Sim, teve uma cena, assim, que eu fui da extrema euforia para uma tristeza, que foi quando eu fui registrar meu primeiro filho, né? Como eu falei, eu sou pai do Gabriel, do Mariano e da Elis, tem uma mais nova de 4 anos. Vai fazer 5 agora, em março. E quando eu fui registrar o Gabriel, quando ele nasceu, meu primeiro filho, eu tava na euforia. E quando ele nasceu, o registro era no cartório, não era no hospital, como os demais foram, né? E eu fui no cartório, assim, mas muito feliz, assim, sabe? Mas muito feliz mesmo, assim. Algo que tava dentro de mim, assim, pra exacerbar. E quando eu cheguei lá, eu vi uma campanha de reconhecimento paterno, do alto índice de não... da presença do nome dos pais nos documentos, enfim. E aí eu falei, poxa vida, cara, eu tô aqui numa euforia tão grande de registrar meu filho e uma campanha aqui para os pais colocar o nome dos filhos no documento. E o mais engraçado é que assim, eu já trabalhei na área social da saúde e pegava vários documentos, que eu trabalhei com criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. E pegava vários documentos, olha que interessante isso, né, como a gente muda a chavinha. Vários documentos só com o nome da mãe. E vários, assim. Lógico que a gente olhava, mas não olhava com o mesmo olhar de viver. Quando eu vivi, né? Eu senti assim, foi o que eu disse, né? Foi de uma euforia grande, uma tristeza absurda, assim, de falar, poxa vida, né? Como não sensibilizar nesse momento? É difícil, cara. Ô, Thiago, o que é inclusão pra você, cara? Já que a gente vai entrar no tema. A inclusão, pra mim, é o mundo ideal. Seria o mundo ideal. Que não é tão difícil, não é tão longe, porque primeiro tem que nascer enquanto consciência, né? Por isso que é até um pouquinho mais difícil, assim, nesse sentido, porque primeiro tem que nascer dentro da gente, porque a gente pensa em inclusão para fora, né? Mas nasce dentro da gente pra gente fazer essa inclusão acontecer. Mas é o mundo ideal. É o mundo ideal. E aí, dentro da inclusão, como que você tem 3 filhos, até a Lígia perguntou ali, eu vou usar a pergunta dela para encaixar no que a gente tá falando aqui. Você tem 3 filhos. Aí ela colocou, como que foi a busca de uma escola mais inclusiva? Olha, a educação por inclusão, assim, é algo que é desafiador, né? A gente está aqui no começo, né, do ano letivo e eu vejo muito isso, assim. Então é um desafio, acho que unânime, né, para toda família atípica, inclusive não só a criança com deficiência, mas a inclusão passa na universidade, enfim, né? E pra gente não foi diferente, né? O nosso filho mudou 2 ou 3 vezes de escola, e o mais engraçado, né? Eu falei até da questão da estrutura pela inclusão, e muitas vezes a mesma escola em um ano era mais inclusiva, em outro ano era menos inclusiva. Mudou a estrutura? Não, mudou as pessoas, né? Então passa por isso também. E o nosso desafio foi sempre gigante, assim, né? Primeiro, por uma questão social, de ter 3 filhos em idades diferentes e a gente ter que conciliar entrada e saída de escola e etc. Porque nesse ano eles estão em 3 escolas diferentes. Nossa! Então, a matemática não bate. Nem a logística.
A logística, então... As duas também, eu já fico doido, cara. E eu moro em Ribeirão, que é tudo perto, eu já fico... Então, assim, é um desafio muito grande, né? A gente vê a educação inclusiva justamente assim, né? E faz parte também. A gente tem que olhar a parte estrutural, né? Desde a calçada, né? A gente tem que ser crítico nesse sentido, né? A calçada inclusiva, ela é padronizada, a sinalização é inclusiva, né? Do portão para dentro. E a gente tem esse exercício de olhar para a parte de arquitetura. Mas também a gente tem que olhar para a parte profissional, para o material educacional, para as pessoas que ali estão. Professores são PCDs, como estão para ele no ambiente de trabalho, né? Como eles são incluídos, inclusive, no ambiente de trabalho. A gente exige tanto do professor da escola para incluir, mas como eles estão sendo vistos nessa parte de inclusão. Melhorou muito, né? Melhorou sim. Muito. Não, melhorou. Melhorou, mas... que era, né? Mas tem que melhorar muito mais ainda. As nossas leis são muito recentes, né? A gente, lógico, quando eu falo assim, né? Igual a LBI, a Lei Berenice-Piana, a gente vem, né? Dessas 2 últimas décadas de uma forma mais intensa. Mas é isso que até dá mais evidência, mais força, né? Mas é um desafio diário, é um desafio constante. O que a gente passa, o que a gente vê, os relatos das outras famílias, é acesso ao cuidado, à saúde e ao acesso à educação. Talvez esses dois sejam os 2 pilares mais importantes, né? Fora os demais, que a gente precisa ter um acesso integral na cidade, né? Cultura, lazer, esporte, enfim, tudo, né? Como diria Titãs, a gente não quer só comida, né? Então a gente quer a cidade de uma forma inteira, né? Sim. A Fabiana Carvalho perguntou para você, Thiago, você acha que as escolas estão aptas a receber crianças que necessitam de mais atenção? Mas antes você pulou aqui. O quê? Fala, papai Ramon! Boa noite! Ele botou ali, pô! É que tem tanto boa noite, eu ia ler depois boa noite. Não, pô! Dá boa noite pro cara, ele botou... Fala, Ramonzeira! A Cláudia tá aí, a Natália Masta, a Cláudia Arrax. Oi, vó! Edenir... A Oi, vó! A vó lá. Beijo pra senhora! Vó é fã, hein? Minha avó é ela. Fabi, Oi, Fabiana Carvalho. E aí, Fabi? Bom, Eduardo Ribeiro tá aqui também. Boa noite. Boa noite. E a Edu... O Ramon, a Fabi Carvalho fez a pergunta aí. Agora sim. Certeza que você já esqueceu totalmente a pergunta. As escolas estão preparadas para receber os alunos? Nossa, eu gosto assim. Boa. Quando a pessoa subestima o convidado. Sim. E pior, não é, porque a gente é TDAH. E pior que foi na atenção aqui, viu? E foi pra tentar lembrar. É que enquanto eu fui falando, ele ficou ali pensando pra não esquecer. Calma, deixa eu ver. Você acha que as escolas estão aptas a receber crianças que necessitam de mais atenção? Ele lembrava, ó. Só pra... Foi só pra refrescar melhor. Então, as escolas estão buscando, né? Eu acho que a inclusão é para ontem, né? A gente fala isso, né? As escolas estão buscando, estão se preparando, as leis estão aí, mas a gente espera para ontem que a inclusão seja feita, né? Uhum. Mas, de fato, a gente tem que fazer colocar essa lente de aumento, que mesmo não estando, né? Muitas delas, a pauta tá aí. Não tem mais como voltar, né? A pauta tá aí, as crianças têm que estar na escola. Esses dias até teve um ano passado, né? Um questionamento. Falou, nossa, quantos autistas, quantas crianças na escola, né? Aí eu falei, pô, a gente tinha que questionar assim, quantas crianças não estavam na escola, né? Quantas crianças precisavam estar na escola e não estavam. Né? Esse é o questionamento. Mas que bom que esse olhar tá vindo e que bom que muitas pessoas estão se colocando no papel da responsabilidade de inclusão. Uhum. Eu fiz uma palestra, eu e minha esposa, a gente falou um pouquinho do coletivo e falou um pouquinho sobre inclusão numa escola do estado, e você tinha que ver a preocupação, inclusive, dos professores mais antigos, de falar, o que eu faço? Como é que é? E tal. Porque eu tinha um aluno assim, mas eu não achava. Mas agora, com a questão do diagnóstico, a gente consegue ver. Então, assim, muda um pouquinho, né? Uhum. Parece que não, mas quando traz o diagnóstico, traz também um outro olhar para o cuidado, né? A gente consegue ver aquela pessoa nos seus cuidados necessários, né? Sim. Faz a outra, Dani. Bora lá que a Natália acabou de fazer uma pergunta. A Natália falou, Thiago, você poderia destacar alguns sinais que podem alertar os pais de que a criança não está sendo incluída nas atividades escolares? Olha, eu acho que, assim, primeiro, como até a própria comunidade escolar
pede, né, não só para os pais típicos e atípicos, é a participação, né? Quando a gente falava um pouquinho, né, dessa questão escolar dos pais participarem, enfim. A gente sabe que a nossa vida é sempre muito corrida, né? Conciliar a educação dos filhos e o trabalho, enfim, então fica bem difícil mesmo, mas é extremamente necessário essa adaptação da gente no ambiente escolar, né? Então a gente tem que estar junto e ver mesmo. Existe todo um processo de acompanhamento, né? A gente pode ver pelas atividades propostas, né? A gente tem que saber o que está sendo proposto, a gente precisa saber, né, enfim, dentro da fase do desenvolvimento da criança, se ela está na fase do lúdico, da pintura, da escrita, da alfabetização, a gente tem que estar ali olhando, e não só naquele processo que a gente tem a expectativa, né, mas o feedback com o professor também. O professor ele vai trazer, falar assim, ó, talvez, porque o professor também tem até esse papel de acalentar aquele pai, aquela mãe na aflição social que, meu filho, todo mundo tá lendo, meu filho não tá lendo, né? Dou até um destaque pro meu filho mais velho, que na pandemia ficou fora da escola e ele não lia. Ele não estava alfabetizado, e já todo mundo estava alfabetizado, e a gente estava extremamente preocupado. Então, recebemos o diagnóstico do mais novo, saímos de uma gestação de risco da mais nova e o filho não alfabetizado. Essa foi a nossa pandemia. Então, a dica é essa, assim, né? Desse acompanhamento linear, de entender o processo do filho, enfim, e da participação dele. O que está sendo proposto diferente para ele, como é que ele responde, enfim. Porque a gente tem muito dessa expectativa dos outros, né? Mas tem que olhar para as potências do filho também, né? Pode ser que ele não tá lendo, mas ele desenvolveu uma outra habilidade, uma outra competência. Que ele vai muito bem em outra coisa. Vai muito bem. A escola, eu sou muito defensor da escola. Porque, assim, por exemplo, meu filho era extremamente seletivo. Que quando ele introduziu na escola, eu já dei uma cartilha do que ele não fazia. Mas eu esqueci de falar o que ele fazia. Sabe? Acho que a gente tem um pouco disso. E lá ele desenvolveu outras habilidades de experimentar comida. E eu falo, não, ele não vai comer. Sabe? E assim, tudo bem, é uma proteção, é um medo, é um receio. Mas deixar também, né? Ele vai. É um outro ambiente. Eu acho que depois da família, a outra rede social, né, é a escola. Tirando a comunidade em si, mas é a família, e depois que ele sai da família, ele vai para a escola. Então, outro lugar que ele vai se relacionar com hierarquia, com divisão, etc., né? Com regras. Então, assim, tudo isso faz parte dessa evolução, desse desenvolvimento que a gente tem que estar perto, olhar. E tem algumas escolas também que fazem o PEI, né? O plano individualizado, que as famílias conseguem também acompanhar através disso. Sim. Também. Isso é extremamente importante. Eu acho que esse papel da família junto com a escola é a receita de sucesso. É uma parceria, né? Sim. Não tem como.